guiando por aqui. E agora deu certo? Agora ouvimos. Ai, a gente só precisou reiniciar. Coisa boa, era sair e voltar do link. Era sair e voltar. Tá, agora a gente vai mostrar aqui o PPT de novo. E a gente vai direto pro conteúdo técnico, porque a gente realmente falou bastante, é uma pena, mas aí a gente vai voltar a explicar cada relatório, né? Cada análise detalhada. Então vamos lá, gente. A gente quer primeiro fazer essa separação, né, de qual é a diferença dos relatórios que eu tenho lá no Google Analytics e o que são essas análises detalhadas. Eles estão, inclusive, depois a gente vai abrir ali o GA4 em menus diferentes, né, na hora que a gente abre ali os menus do Analytics. Na parte de relatórios, pode ser que tenha algumas informações que vocês fiquem assim, eu tenho a informação aqui, mas eu queria cruzar com alguma outra coisa, né? Eu queria fazer ali alguma segmentação, abrir alguns detalhes a mais sobre aquela informação que pelo relatório não me permite. Então, aqui a gente tem uma questão dentro das análises detalhadas que a gente vai conseguir ter tanto análises onde a gente pode ir lá, fuçar, ver alguma coisa específica do que está acontecendo naquele momento, quanto análises que eu vou criar, deixar lá prontinho, vou olhar de vez em quando, eu vou olhar quando eu tiver as informações que eu preciso fazer essa análise. E aí a gente tem, dentro das análises detalhadas, que é o que a gente quer falar hoje, tem muito material, né? Tem vários tipos de análise que a gente vai trazer uma por uma para a gente saber também como que a gente vai entender isso. Então, a gente tem muito essa questão, né, de falar sobre o G4, ter a instalação correta dos eventos, das conversões, porque ele é uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta que vai facilitar o processo ali de entendimento do que aconteceu no meu site, de onde que os meus usuários vieram. E tem a versão gratuita, a gente tem muito esse incentivo também de usar ferramentas gratuitas, né, para ajudar no nosso negócio, nos processos, e a gente conseguir ter ali, né, uma inteligência melhor dessas análises para tomar as decisões do nosso negócio. Isso aí. E aí aqui a gente começa com os tipos de análise. E agora sim, vamos olhar cada ponto e explorar, né, então, as possibilidades de cada um. E aí, por final, a gente vai abrir o GA4, mas assim, bem para a gente ver onde que troca tal segmento, para a gente entender a funcionalidade mesmo, como usar, né? Porque isso faz bastante diferença. Aqui a gente vai explicar qual é o objetivo de cada tipo de análise detalhada, e ali no GA4 a gente vai mostrar como usa, como que troca os filtros, como que utiliza, então, a ferramenta. Eu vou só lembrar, gente, quem fez a inscrição ali na landing, a gente vai mandar depois a apresentação para vocês. E aqui embaixo tem as documentações oficiais de todos os tipos de materiais. Então, se vocês quiserem mandar para alguém da equipe, mandar para o desenvolvedor, mandar para a pessoa que está trabalhando junto com vocês, aqui também vai ser meio que ser um guia, assim, para facilitar esse processo. Então, a gente tem a primeira análise de formato livre, que é meio que autoexplicativa, né? A gente pode fazer ela uma análise de pizza, uma análise de mapa, usar ali para fazer aquela procura, por exemplo. Eu quero ver uma pessoa que fez um evento específico, eu quero ver quem está convertendo ali no meu site, ou os usuários ativos. Eu consigo puxar essa análise e fazer esse formato detalhado, abrindo ou uma pizza, ou um gráfico, ou enfim, como ficar melhor visualmente para eu enxergar essa informação que eu estou testando aqui, né? Isso, aqui a gente consegue ver, então, que a gente fez 2 comparativos de segmentos, e isso é uma questão que a gente fala, né, sobre os segmentos. O GA4, ele tem como tu criar, como se fosse públicos dentro, né, do GA4, em que a gente pode, então, utilizar eles aqui, né, como comparativos. Então, a gente vai ter aqui um segmento, né, que é o público de tráfego proveniente de dispositivos móveis e também da origem, né, então, de tráfego de tablets. Então, a gente fez um comparativo aqui com um detalhamento de gênero. Então, a gente abriu, né, então, fomos nós que escolhemos o gênero, que escolhemos as 2 opções de detalhamento de segmento, para que a gente pudesse fazer essa comparação. Então, aqui, ele é livre, porque, além disso, a gente pode ver, como a Jéssica falou, né, a gente pode ver em linha do tempo, a gente tem várias possibilidades de formatos de gráfico. E que nos outros tipos de análise detalhada, ele não tem tanta essa flexibilidade. É para aquele objetivo, ele te permite trocar algumas informações,
Te dá ali o dado cru. Mas que são muito úteis. Então, cada tipo de análise detalhada tem uma função. Aqui ele é livre, então a gente pode jogar, testar, né? Aqui é algo mais para pontual, assim, eu quero ver o que está acontecendo com esse público, qual o público do meu site, quero ter um entendimento rápido. Essa é uma boa possibilidade, né? Caso assim, eu tenho um dashboard da minha empresa, mas eu quero fazer uma visão aqui específica porque eu tô com uma dúvida. Então, pode utilizar. Ou aí testar uma hipótese também, né? Eu quero ver aqui por idade, eu quero ver por região, eu quero testar alguma hipótese de algumas informações que a gente está na dúvida. Então, a gente abre aqui essa análise detalhada, testa a hipótese, né? Pega um período ali onde vocês querem trabalhar e a gente consegue entender um pouco melhor essa questão do público. Isso aí. E aí, então, a gente tem essa análise do corte, que a gente não sabe se é corte, se é corte, não sabe como é que fala isso. Mas ela é muito rica, né, para a gente entender. Então, a gente tem uma questão aqui de dimensões, onde a gente consegue entender, bom, eu quero ver as minhas conversões, eu quero ver o volume de usuários ativos, eu quero ver o volume de eventos, o que aconteceu com esse público comparando períodos, né? Ou eu quero ver comparando, enfim, alguns outros recortes. E aí, nessa questão, a gente está olhando qualquer evento. Então, todos os usuários que fizeram algum evento no meu site, eu estou conseguindo fazer esse recorte aqui. Isso. Aqui ele é como se fosse uma análise de grupo. A gente vai pegar, por exemplo, usuários que tiveram a mesma data de aquisição, ou eles realizaram o mesmo evento, né? Então a gente vai pegar um grupo e vai fazer uma análise, e aqui é onde a gente consegue fazer esse comparativo. Né? Então, a gente vai abrir ele um pouquinho depois, mas aqui a gente é como se pegasse um grupo e a gente fizesse uma análise em cima daquele grupo, em cima, né, de uma ação que o grupo realizou, né? Todos realizaram a mesma ação. E esse tipo de gráfico, ele te dá também de cara, né, de forma visual, aquelas informações ali, bom, isso aqui tá bem destacado, isso aqui também, então a gente consegue entender um pouco logo de cara, assim, o que aconteceu com aquele grupo, né? Isso aí. A gente tem também essa questão de funil. Então, a gente já falou em lives anteriores sobre o funil aberto, funil fechado. Então, eu posso escolher que dentro do meu site a pessoa tem que cumprir um processo específico. Ou não. Pelo meu modelo de negócio, ela pode chegar em qualquer etapa do funil e fazer parte desse funil de vendas. Então, depois que a gente tem essa escolha, né, tem isso configurado no Analytics, a gente começa a ter essa organização por etapas do funil, né, onde a gente consegue ter uma visão. Essa visão aqui, ela acaba sendo usada muito para e-commerce, mas tem outros modelos de negócios que também conseguem entender, né, em que momento as pessoas estão abandonando o meu processo de vendas. O que eu consigo fazer para melhorar essas taxas, né, para fazer com que a pessoa fique engajada ali, né, no meu site, eu fique engajada no meu processo, e reduzir essa taxa de abandono ali que eu tenho atualmente. Então, o e-commerce acaba tendo um pouco mais de uso, assim, né, desse tipo de análise. É a preferida Desirê, uma das preferidas. Mas, assim, o que eu ia dizer que é uma dica, né? A gente tem as etapas. Nessa visão, né, de análise detalhada, a gente consegue trocar as etapas. Então, assim, uma etapa no meu processo eu não tenho um e-commerce, então eu tenho uma venda, né? Tenho uma conversão, mas a pessoa primeiro ela faz um acesso à página, depois ela vai e preenche o formulário, depois ela faz o pagamento, por exemplo. Eu consigo vir aqui e definir quais são as etapas que eu entendo que fazem parte do meu funil. Né? E aí a gente tem essa diferença que a Jéssica falou. A gente pode ter tanto o funil em que a pessoa ela entra em qualquer momento do processo, mas ela tem que percorrer todo ele, ou ela entra a partir do começo. Então eu entendo assim, o meu funil, ela é só a partir do momento que a primeira etapa, ela tem que realizar uma etapa depois a outra, né? Então a gente tem essa diferença. Até que se tu voltar ao slide ali, Jéssica, a gente consegue mostrar que a gente, então, explicou, né? Então, o funil aberto, usuários que podem entrar em qualquer etapa, e o funil fechado, a entrada acontece na primeira etapa. Então, essa é a principal diferença. E se a gente volta ali para análise, a gente consegue ver que tem um botãozinho ali em cima está escrito abrir o funil. A gente tem a possibilidade, então, de definir que tipo de funil é o que eu estou analisando ali. E, bom, a gente também tem, né, detalhamentos, filtros, então isso tudo a gente vai abrir ali depois quando a gente tiver com o GA4
para a gente poder explorar um pouquinho. E aí aqui a gente tem a análise detalhada de caminho. A análise detalhada de caminho, a gente vai entender os caminhos que os usuários percorrem no nosso site. Então, como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer a partir de um evento, eu quero saber todo mundo que realizou um evento no meu site, que páginas que eles percorreram até ele realizar aquele evento, ou que eventos que eles fizeram antes, né, até chegar naquele evento final. E aí a gente tem, eu vou explicar para vocês, mas a gente tem dois caminhos. A gente pode fazer essa análise a partir do final ou do início. E aí a gente tem aqui um destaque, né? Para começar, clique em recomeçar. Por quê? Porque sempre o GA4 ele já vai, se quiser já trocar, ele vai trazer assim meio pronto. Ele já vai trazer meio pronto. Então, não vai ser essa primeira tela que vocês vão ver. Vocês vão ver essa tela aqui de cara, porque ele vai já sugerir ali, vai criar automaticamente. Só que então a gente tem que clicar em recomeçar. Quando a gente clica em recomeçar, aí sim a gente vai para aquela tela que a gente mostrou antes. E que aqui eu gosto muito de pensar assim, como que eu vou explorar, né? Como é que eu vou entender o comportamento do meu usuário no site. Então, tu pode fazer que nem a gente comentou, a partir do ponto final, né? Eu vou ali, escolho um evento, e aí eu vou vendo tudo, as etapas que ele fez antes daquele evento. Então, por exemplo, eu vi aqui que antes dele fazer view promotion, ele teve um evento de page view. Mas eu posso trocar, em vez de ter uma visão de evento, eu posso botar uma visão de páginas. Que páginas que ele percorreu para chegar ali no evento que eu defini como ponto final. Pode ser uma conversão, enfim. Isso. A gente pode até entender meio que assim, do meu download do funcionamento, do meu pedido de solicitação ali de orçamento. O que a pessoa fez para chegar até aqui? Ou eu posso fazer o contrário. Por exemplo, eu quero analisar da minha página inicial, para onde as pessoas estão indo, né? O que eu estou direcionando para elas. Para entender, a minha usabilidade, né, tá fazendo sentido, o que eu quero que elas façam no meu site. Ele já tá, as pessoas estão realizando aquilo que eu imaginei que elas iam fazer. Então, aqui meio que é uma confirmação, uma ajuda ali. Para entender. Aí pode ser tanto da parte, né, da operação de mídia, da operação ali de geração de demanda, quanto da parte de design, da parte de usabilidade, da parte de como que eu vou organizar o meu site para as pessoas fazerem o que eu quero que elas façam, né? Isso. E aí a gente tem esses pontinhos, esses quadradinhos, vamos dizer assim, quando a gente clica, ele se expande, eles são chamados de nós, né? Eles chamam de como se fosse nós, que daí quando tu clica, ele vai abrindo mais possibilidades. E uma coisa que eu ia comentar é que a gente consegue perceber também a questão de loop no site, né? A pessoa tá entrando numa página, ela tá fazendo o mesmo processo, ela não está avançando para outras páginas. Como que a gente pode, então, a partir daqui, né, a gente consegue entender se a pessoa tem possibilidade de sair daquela página e ir para outras páginas do meu site. Daqui a pouco eu posso, numa landing, botar outros caminhos para que ela continue, né, navegando e mantendo contato com o meu negócio. E aí aqui a gente consegue ter essa visão. Então, eu gosto bastante aqui também para testar, brincar, gerar hipóteses e entender realmente a jornada que usuários estão fazendo no nosso site. Isso. E aí... a gente tem uma análise que é muito bacana, que é a de sobreposição de segmento, né? Então, a gente começa a entender aqui quais são as relações que a gente consegue fazer dentro dos públicos diferentes que a gente tem no site. Isso aí. Então, aqui é bem legal também, porque a gente consegue... testar a hipótese de novo, então entender assim, onde está essa intersecção, né? Onde esses públicos se conectam, né? Então, e a partir dessas conexões, a gente consegue criar novos segmentos. Então, aqui a gente vai mostrar para vocês ali, mas quando a gente clica com o botão direito em cima daquela área que está, né, conectada entre esses dois públicos, a gente consegue criar um novo segmento. Então, é uma análise detalhada que nos possibilita também ter um outro perfil de público. A gente pode criar a partir dessa análise. Então, eu acho aqui bem produtivo, né? Bem útil essa ferramenta. E aí a gente consegue usar esse segmento, né, de público em outros relatórios para continuar, então, esse processo de análise que a gente está fazendo. Em vários pontos, assim, né? Tanto questão do perfil do público, mas região... Enfim, dá para abrir bastante se vocês querem fazer uma mexida específica, né? Eu trabalho com uma loja que é online, mas também tem muitas unidades. Então, vocês querem fazer um recorte ali
para entender um pouco mais uma unidade X. Então, a gente começa a ter esses recortes e a clarear. A gente tem uma questão de ciclo de vida. Então, o ciclo de vida é uma dor, mas também com relação a os meus clientes, né? Qual que é o ciclo de vida, o que a gente tem aqui como engajamento. Então, a gente consegue ter essa informação pronta, né, ali do GA4, dentro dessa análise. E aí a gente tem uma questão também de transação. Então, caso vocês vendam também pelo site, vocês conseguem ter essa informação recortada aqui. Então, é uma análise muito bacana para a gente entender também o engajamento, né? A duração desse pessoal ali no site. Comparar também com períodos anteriores, né? Enfim. Então, aqui também é uma forma de enxergar, é aquele tipo de relatório que a gente vai sair, vai olhar esse mês, daqui a pouco, se as análises são mensais, né? Vai voltar no outro mês, vai olhar como é que tá, vai fazer esse comparativo ali de períodos, mas a gente não vai explorar tanto que nem o de segmento, o livre, enfim, os outros ali que acaba sendo para situações pontuais. Aqui meio que a gente faz uma análise geral aqui, né? E aí a gente pode olhar por mídia, por campanha, enfim, por origem. Pode fazer também uma forma de entender um pouco melhor, assim, se a origem ou o tipo de forma como a pessoa chega no site, se isso impacta também no engajamento ou não, para também tomar as medidas necessárias para ajustar esse tipo de engajamento ali do público, né? Isso. A gente tem uma análise de usuários, então aqui a gente tem o ID do usuário, quem tem aplicativo, né? Ou aconteceu uma venda, a nossa uma taxa lá ficou muito acima, uma venda foi muito, né? Estourou ali, nosso faturamento, será que foi de um usuário específico? Ou tá tudo certo, tá tudo na média? Ou o volume de eventos aconteceu um absurdo? Então, aqui esse tipo de relatório é legal para a gente ver se tem alguma inconsistência no processo, né? Se tem alguma coisa que realmente é um usuário aqui que está levando o processo lá para cima, ou entender também, não, esse aqui é o nosso usuário teste mesmo, vamos tirar do relatório, porque aí vai ficar tudo certo. Então, aqui meio que vocês conseguem entender também. Esse uso ele é padrão tabela, né? Para entender as informações, a gente só vai acrescentando ali o que a gente quer olhar. Se a gente quer olhar evento, sessão, transações, enfim, o que a gente quer ver, dividindo essas informações por usuário. Bom, e aí a gente quer chamar atenção também que o GA4 ele tem algumas questões para ele preservar a identidade do usuário, então podem ter gráficos, podem ter análises, podem ter informações que ele vai suprimir. Então, se eu pegar um período muito pequeno, ele tem um volume de dados ali que ainda é muito pequeno, ele não vai dar essa informação. Porque ele vai dizer, não, tu vai identificar esse usuário, então eu não vou te trazer essa informação, só vou te trazer quando eu tiver um volume muito maior de dados, porque aí tu não vai conseguir identificar um usuário específico. Então, essa questão da privacidade dos dados, ela tá cada vez mais importante para as ferramentas, né? Isso aí. E aí a gente tem também uma questão que o Analytics, ele preenche algumas lacunas. Então, a gente tem também uma questão, alguns aparelhos, né, alguns dispositivos não permitem coletar dados, ou a hora que a gente vai aceitar ali os cookies, a gente não permite, enfim, tem alguma questão ali que não deixa o analista coletar. Ele vai fazer assim, bom, com a inteligência que eu tenho, o perfil desse usuário X, eu vou fazer uma projeção do que aconteceu aqui para preencher essas lacunas dentro dos relatórios, dentro das informações. Então, ele usa inteligência. Assim. Ele também coleta informações dos usuários, por exemplo, pela conta do Google que o usuário tem. Então, se ele não permitiu no teu site, então ele não identifica o usuário, mas ele faz uma projeção em cima disso. Ele tem informações sobre o usuário, então ele faz ele vai tentando pegar informações de outros locais, né? Então, o Google hoje com o GA4 ele tem essa possibilidade. E isso é bem útil, porque daí ele acaba sempre trazendo, né, informações, já que a gente tem cada vez mais, está cada vez mais rigoroso a questão dos dados, então ele possibilita isso.
Isso. E eu acho que A gente tem também uma questão de dados, né? Tem algumas informações que levam até 72 horas para carregar, para ele ser processado. Então, como tem essa questão de preencher lacunas, dos dados também, de ter informações ali que não vão ser suprimidas, vão ser suprimidas porque não tem dados o suficiente para a gente organizar o processo, ele pode ter muitas informações que ele vai levar algum tempo para processar. Então, a gente não tem aqueles relatórios que nem a gente tinha no universo de olhar o dia anterior. Então, tem algumas questões nesse sentido. Assim. E aí a gente tem também essa questão da análise, né, de ser compartilhada. Então, eu fiz uma análise, eu quero compartilhar com a Desirê, que é minha colega, ou né, meu chefe. A gente consegue ter, beleza, fiz essa análise aqui, vou compartilhar com a minha equipe, né? Então, essa parte também é bem bacana, bem feita, a gente consegue organizar muito bem os processos nesse sentido. Bom, e aí agora, gente, a hora da mão na massa, a hora que a gente abre o Analytics, nos avise se vocês estão vendo a nossa tela. Primeiro, a gente quer mostrar para vocês onde fica, né, essas análises, por que ela é diferente dos relatórios. Esse nosso segundo menu, a gente tem aqui os relatórios padrões. Sim. Então, eu vou ter ali o tipo de relatório, eu vou ter as informações que a gente comentou no início da reunião, que muitas vezes pode acontecer de eu não suprir a minha necessidade de análise que eu tenho ali no dia a dia. Aqui a gente tem uma pergunta do Rafael, vê se tu consegue entender. Rafael, esse sistema que tu comentou, tu nos detalha um pouquinho mais? Porque a gente não usa ele, não entendemos qual seria. Se puder nos mandar o link, pode ser também. Aí a gente já dá uma olhadinha. Na verdade, para a gente ter a análise do site, basicamente a gente tem que instalar o GA4, né? Fazer então a instalação corretamente. Com o Google Tag Manager ajuda muito, né, nesse processo. Na verdade, é onde a gente recomenda para os nossos clientes para que eles façam a instalação, para que aí a gente centralize todas as tags, todos os códigos a partir do Google Tag Manager. Então, Pixel, outros códigos que estão relacionados à mídia, gestão de tráfego. E aí, mas para fazer a gestão de tráfego, vocês não precisam instalar nenhuma plataforma, digamos assim. Vocês têm que fazer a conta de anúncios dentro da plataforma que vocês querem trabalhar. Então, eu vou fazer uma programática, eu vou fazer o Facebook Ads, eu vou fazer o Google Ads. Então, eu vou criar a conta no Google Ads. Eu posso instalar, sim, a tag de acompanhamento de conversões no meu site, para eu entender, e aí a gente indica usar o Tag Manager. Para eu entender, esse público fez a ação que eu queria? Fez, não fez, beleza. Ou esse público converteu como eu queria, fez, né, o processo que eu queria, e também para a ferramenta aprender. Então, o Google Ads aprende, o Facebook aprende, Pinterest, o TikTok. Então, dependendo do tipo de mídia, eles aprendem como que é a conversão, né, daquela campanha. Isso aí. Mas para instalar o Analytics, vocês podem instalar seguindo a documentação do Google. A gente percebe que tem uma mudança muito grande com relação ao Analytics e o novo Analytics, o 4. A gente faz essa instalação para vocês também, faz o acompanhamento, o mapeamento dos eventos. Mas a documentação do Google está disponível, então vocês podem ver como fazer sozinhos e tudo mais. Isso é bem tranquilo. Claro, é tranquilo, leva o tempo, né, de mexer, de aprender como é que faz, enfim, de configurar. A gente tem uma live que a gente fala sobre como fazer a instalação, só visualizar ali a gente tem uma playlist lives, e aí lá a gente tem, né, a live que a gente fala o básico ali, como começar. Sim. Mas vamos à análise. Voltando, a gente começar a explorar um pouquinho mais aqui. E assim, eu tenho algumas dicas para vocês já de cara. Primeiro, a gente tem uma galeria de modelos, tá? A gente pode utilizar essa galeria de modelos, é bem útil, porque a gente já sabe aqui, né? Já diz qual é o tipo de análise detalhada que a gente quer fazer. Então, a gente vai abrir uma por uma. E aí, uma outra coisa que é legal, porque ela já fica salva ali, né? Nas últimas análises que a gente fez. Então, ele já faz, né? Ele já salva automaticamente ali. A gente pode dar um nome depois, a gente pode trocar um nome, então... Mas aqui a gente quer explicar para vocês verem como utilizar mesmo no dia a dia.
E aí aqui, então, a gente tem o formato livre, né? Então, a gente consegue vir aqui e trocar também o tipo. E aí, a minha dica de começar do modelo também, porque algumas vezes tu trocando o tipo, o tipo de análise, ele dá uma trancada e ele não entende que tu mudou. Mas também a gente pode tanto fazer assim, né, de começar pelo modelo, alterar por aqui, como a gente também pode clicar nesse mais e criar uma outra análise detalhada. Tudo no mesmo projeto, vamos dizer assim. E aqui a gente tem, então, né, visualização de tabela, de gráfico, a gente tem as de linha, então a gente tem de dispersão, né, de barra, né, então a gente tem todas as possibilidades. E aí aqui, só clicar e ele já vai mudar, né? Então, aqui é bem importante testar, clicar, utilizar, para ver o que faz sentido para vocês, com base no que vocês querem visualizar. Como e aí, facilita também, assim. Até se vocês quiserem escolher, eu não quero ver cidade, eu quero ver outra informação e eu quero ver de um segmento específico. Vocês já podem escolher e depois ir trocando os gráficos para ver o que fica mais tranquilo para vocês, o que faz mais sentido. Isso. E a gente tem aqui os segmentos que a gente comentou, né? Então, a gente tem aqui, ele dá a sugestão do que está aqui, mas a gente pode vir aqui no maisinho e criar um novo segmento. Então, aqui é um dos pontos que a gente tinha falado antes. Que, então, a gente pode ir lá e criar um segmento a partir do usuário e a gente define as regras, então, desse segmento que a gente quer analisar. E, então, aqui a gente pode fazer um comparativo de segmentos. A gente pode fazer, então, entender aqui quais linhas, né? O que a gente vai visualizar nas linhas. Né? Então, aqui a gente está vendo as cidades. Então, a gente está fazendo essa análise aqui. A gente pode vir aqui, né? Clicar no xizinho e definir outra regra. Então, quero ver por gênero. E tudo isso aqui está relacionado ao nosso site, né? Então, são os usuários que estão no nosso site. A gente pode alterar o período. Então, é aqui onde a gente altera o período. Pode colocar um período personalizado também. Né? E aí a gente tem aqui algumas configurações, né? Padrão. Pode adicionar colunas também. Então, aqui a gente vai ampliando a possibilidade. E como a gente falou, aqui como é livre, ele vai trazendo mais possibilidades conforme o tipo de visualização que vocês escolherem. Isso. E aí, a gente tem... Então, eu vou abrir aqui o maisinho. E a gente tem como escolher um outro tipo de visão. Eu vou escolher o de funil, que eu gosto bastante do de funil. Vamos ver se ele vai ler, porque a última vez que eu fiz assim, ele não tinha entendido. Eu vou começar do zero. Então, vou vir aqui de funil, que daí ele vai puxar. Então, agora sim. Então, ele pegou e aí ele veio aqui, já definiu algumas etapas. Então, ali no outro, possivelmente não puxou, porque também eu não tinha definido as etapas. Aqui, como já é padrão, é mais fácil. A gente vem aqui e altera ali as etapas e ajusta como a gente quer ver. Então, venho aqui, eu posso vir aqui, alterar as etapas, né? Então, aqui é onde a gente tem... A gente pode, inclusive, filtrar, né? Eu quero definir a compra só a conversão, o envio do formulário que tem tal nome do evento. Então, isso também pode ser organizado. E aí, por isso que a gente fala que não necessariamente só e-commerce, mas todos os tipos de negócio podem aproveitar esse tipo de relatório, que vocês conseguem organizar ali a informação. E aí a gente reforça bastante a questão dos eventos estarem bem mapeados, nomeados certinho, para a gente conseguir se achar aqui na hora de fazer a análise, né? Isso. E aqui a gente tem um detalhamento. Então, além de a gente ver as etapas, a gente pode abrir um detalhamento daquela visão, né? Então, eu posso vir aqui, eu fechei, tirei esse detalhamento, e eu venho aqui e eu abro o detalhamento conforme eu achar melhor. Né? E aí a gente tem aqui também definir uma aproximação, então tu pode botar um nome de evento, né? Um evento que tu define como aproximação depois que ele faz todas as etapas do funil. A gente pode botar um filtro também. Pode mostrar o tempo, então essa é uma opção de marcar, então tu entende o tempo, deixa eu só ver aqui, ó, tempo decorrido, daí que ele não tá mostrando, mas ele abre essa visão de tempo. E eu também posso abrir o funil, que é como a gente tinha falado antes, né? Então, funil fechado, funil aberto. Né? Então, a diferença é um que tu pode entrar em qualquer etapa e o outro que ele vai contar a partir do momento que a pessoa entrar bem na ordem que a gente definir, né? Então, a partir do começo mesmo. Isso acaba mexendo um pouco nos dados, né? Então, tem empresas que preferem ver o funil fechado para o funil fazer sentido. Então, se tenho tantas visualizações, eu não posso ter mais, sei lá, conversões do que visualizações. Mas no meu filtro, a pessoa cai na página já da conversão X. Então, vai muito do modelo de negócio e vai muito da especificidade do negócio de vocês. Então, se vocês têm... eu quero ter uma visão que faça sentido, que a maior parte das pessoas está na primeira etapa, vai indo para a segunda, vai indo para a terceira, enfim.
Então, é melhor deixar o funil fechado. Caso não, vocês querem abrir a análise realmente para entender a taxa de um processo para o outro, vocês podem deixar o funil aberto. Isso é. Aí aqui eu vou abrir agora a análise de caminho. Estou indo nos que eu acho mais atrativos, é importante. Aqui, como vocês podem ver, ele já deu uma sugestão de caminho, né? Então, como a gente falou ali naquele momento, que eu tenho que clicar em recomeçar. Cliquei em recomeçar, a gente pode então definir um ponto final, né? Eu quero entender todo mundo que vem a partir de um evento. Eu vou ver aqui no agradecimento, baixou uma planilha que a gente tem, né? Então, assim, que evento ele faz, né? No caso aqui, antes de chegar nesse evento final. Ele faz uma visualização de página, né? Mas eu posso trocar, eu posso entender a página que leva, né? Que ele faz. Então, ele chega primeiro na página de agradecimento e aí o evento acontece. Ou nesse período, ele chegou em outra página e caiu lá. Isso. Quando eu clico nessa barrinha aqui que eles chamam de nó, eu vou abrindo, né? Então, eu vou indo, aqui no caso já é a página inicial, então eu não tenho etapas anteriores, mas eu posso vir aqui, por exemplo, quem baixou o agradecimento, ele também vem no nosso site, na parte de criação de sites. Só que da onde ele veio? Ele veio a partir daqui, dessa página de agradecimento, então ele vem aqui, criação de sites, e depois ele faz o evento de agradecimento. Então, a gente consegue entender as etapas que aquele usuário percorre. E aí, a gente pode clicar em recomeçar de novo. Por isso que eu gosto que esse aqui é bem de teste, visualização. E posso vir a partir de página do ponto inicial. Então, qual é o ponto inicial? Vou ver aqui uma página, as páginas que o usuário acessa. Então eu quero ver todo mundo que chega na página de criação de sites, né? Que é uma página do site. O que ele faz depois disso? Ele está indo então para home, ou ele está indo para uma página do sobre aqui. E depois do sobre, o que ele faz? Quando eu clico, quando abre, né? Ele abre aqui novas possibilidades. Mas aqui, possivelmente, aqui a gente já consegue ver. Então, ele vem aqui em política de privacidade, criação de sites. Então, o que os usuários estão fazendo, né? Qual a jornada do usuário dentro do meu site? Então, é aqui. Até para mapear esses loopings também, né? Eu estava numa página específica, fui para outra e caí naquela específica de novo. Aqui a gente tem um looping, né? A pessoa estava na página de criação de site, ela foi para home e ela foi para criação de site de novo. Então, a gente consegue ver, para onde mais ou que tipo de informação será que essa pessoa não enxergou, né? Que ela foi buscar outro ponto, foi buscar outra informação em outro lugar. A gente consegue entender o comportamento mesmo dessa pessoa, né? E aí aqui tem algumas possibilidades de detalhamento, tipos de valores. Então, a gente consegue botar filtro. Então, aqui a gente tem como explorar, né? E aí, vamos lá. Agora, o que a gente vai ver? Vamos nos segmentos. Que é bem interessante. Bem interessante. Tá. Para começar os segmentos, o que a gente precisa? A gente precisa escolher segmentos para a gente cruzar essas informações. Os segmentos são, vamos dizer assim, os públicos que a gente estava falando. Então, aqui, por exemplo, ele já dá algumas sugestões, que são as que estão aqui, né? Então, eu posso vir aqui, como eu comentei, e criar um novo segmento. Um segmento específico que eu quero analisar. Mas aqui eu vou pegar de exemplo mesmo o tráfego direto. E aí, daqui a pouco, eu vou vir aqui e vou ver que veio de tablet. Não sei se temos. Vamos ver o outro de dispositivo móvel. Um volume maior. Isso. E aí, aqui, pode falar que eu já completei. Eu ia dizer que a gente pode até colocar mais opções. Não precisa ser só duas, né? Então, se vocês, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu quero fazer uma segmentação de uma região. Tenho isso, eu tenho aquilo, eu quero fazer uma segmentação de idade. Vocês podem colocar 3, 4. Vale só cuidar para não se perder né, no processo, porque se ficar muita informação, a hora que vocês forem fazer esse recorte aqui, talvez vai ficar mais complicado de trabalhar e de entender também o que aconteceu. Né? Isso. E aí, aquela dica que a gente tinha dado antes, é essa aqui, ó. Criou aqui o segmento, a gente viu assim, esse aqui está se sobrepondo. Eu posso criar um segmento a partir dessa intersecção. Então, eu venho aqui com o botão direito, tá? Eu posso ver usuários, também é bem legal, ou criar um segmento com base na seleção. E ele já cria sozinho. Então, ele já cria. Muito legal. Então, e aí, a partir disso aqui, a gente pode utilizar esses segmentos em outras análises detalhadas que a gente tem no nosso site. E tem um ponto bem legal também para quem usa tráfego pago do Google, que a gente consegue criar um público-alvo.
Então, o público-alvo depois dá para jogar lá, se vocês têm conectado o Google Ads. Então, na hora que cria ali o segmento, ele aparece para criar o público-alvo também, se vocês quiserem. E aí a gente tem também, né, aqui mais formas inteligentes de trabalhar as campanhas com base nos dados que tem aqui no Analytics. Isso, a gente pode tanto pegar esse aqui também, né, o público, mas ele já está criado, né? A gente pode tirar a intersecção, né? A parte boa é realmente essa aqui, né? Da gente pegar o público que está conectado e se faz sentido para a gente, então criar um novo segmento para a gente utilizar, né? E entender a partir disso, fazer outras análises. E aí, vamos lá, mais um. A gente tô abrindo várias abas aqui. Vamos lá. Caminho, usuários, se vocês quiserem ver algum aí. Caminho a gente já fez, segmentos. Mandem pra gente. O de corte aqui. Vamos abrir. O de corte, né? O que a gente tem? A gente tem, então, né? O critério, né? De retorno. A gente tem como ver por semana, mensal. O que a gente quer colocar como a questão do corte? Então, aqui a gente está com o primeiro contato, né? Uma data de aquisição. Mas poderia ser, daqui a pouco, outro ponto. Poderia ser um evento. Escolher o evento. Daí aqui abre, ó. Evento, transição, conversão, outros. Ele tem bastante possibilidades aqui. Ou uma conversão específica também, uma página específica. Isso aí. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer análise, né? Então, vendo aqui, a gente pode trocar diariamente. Então, consegue ter uma visão bem pontual sobre aquele grupo que realizou aquela ação específica. Então, vamos dizer que daqui a pouco saiu uma campanha nova, que é um evento específico, que eu quero analisar o que está acontecendo com aquele público. É interessante vir aqui criar, né? Então a gente pode ir pensando em possibilidades, né? Daqui a pouco ver a análise semana a semana. A gente faz uma análise semana a semana para ver a campanha. Vocês podem usar esse tipo de relatório. Ou, dentro do mês eu quero ver ali o que está acontecendo, onde que foram os picos, né, desse tipo de público, ou qual é o tipo de evento que está trazendo mais conversão. Então, vocês podem trazer aqui também. Isso. Se quiser falar daí, Jéssica, do ciclo de vida... Podemos abrir. O ciclo de vida ele é mais limitado, né? Porque ele tem aqui as informações, eu posso pegar um segmento específico, pegar os usuários. Então, eu quero ver o meu tráfego direto e eu quero ver aqui, dentro da minha especificidade, o que eu quero analisar? Eu quero ver o tempo de engajamento, eu quero ver, adicionar uma coluna onde eu tenho aqui as informações de o lifetime value mesmo dele dentro do processo. Eu quero ver por mídia, enfim, vocês conseguem ter tipo o processo bem organizadinho aqui, conforme né, a visualização permite. Aqui também tem a mesma dica ali do processo da visualização por etapas do processo. Então, quando vocês criam lá na home, ele já dá as informações certinhas, vocês não precisam ficar catando. Então, se vocês quiserem daí sair, entrar lá na área das análises aqui certinha e abrir o gráfico. Deixa eu abrir, vou abrir abrir a partir da galeria, ele já traz as informações certas. Deixa eu ver. Me ajudar a achar. Abre aqui. Aqui. Ele já traz meio que um recorte certinho. Um padrãozinho. É bom usar. É sempre bom usar modelo pronto, porque facilita a visão, né? E aí ele já traz a taxa, ele já traz a duração do ciclo, e depois vocês podem ir alterando. Eu quero ver a taxa, quero ver o ciclo, mas eu quero ver só do público X. Pode adicionar novas métricas também. Então pode vir aqui e soltar, né? Daí, no caso, ele tá pedindo pra gente pegar. Pela métrica. O scroll não foi. Aqui pela métrica. Então, eu quero pegar, além disso, eu quero pegar o volume de usuários, que eu já tenho aqui. Pode clicar aqui e adicionar novas métricas. Quero pegar sessões, quero pegar o número de eventos. Sim. Então, vocês podem meio que trazer nessa tabela. A gente sempre fala para não abrir muito, porque senão vai ficar um gráfico gigante aqui, né? Mas essas informações base, assim, principalmente a questão do lifetime value, né, que é sempre a dor maior nesse tipo de informação, ele já tem uma média que a gente já consegue entender o que está acontecendo, né? E daqui a pouco, a gente está olhando aqui por mídia. Vocês podem olhar por origem, vocês podem olhar por campanha, vocês podem abrir essas opções de visualização também. Isso. Eu ia dizer que aqui o bom é que tipo, já tem sugestão de segmento, sugestão de dimensão, sugestão de métricas, então a gente pode jogar aqui, né? As dimensões, a gente pode jogar
aqui embaixo os valores, então o que a gente quer visualizar. Então ele já dá meio que, já vai Vai dando um indicando, caminho. sugerindo isso. É. E aí a gente tem agora, por último, só para a gente mostrar Acho que mesmo. só a análise dos usuários aí ficou, que essa é como a gente tinha comentado, né? Ah, caso tenha algum número, alguma coisa que ficou muito fora da Só para curva visualizar mesmo. e a gente quer conferir, a gente consegue ter. Então, a gente consegue ter aqui o ID. Então, principalmente quando eu tenho um aplicativo, está acontecendo um número de solicitações muito grande. Será que foi um pico médio de todos os usuários ou teve algum usuário que saiu da curva? Então, principalmente para confirmar esses detalhes, assim, esse gráfico é bem importante. Vou voltar aqui, só para a gente mostrar o caminho de novo. Então, lembre-se, entrem em analisar, querem ver os modelos que a gente criou, eles estão aqui, né? Então, eles já ficam, depois dá para excluir, dá uma organizada, né? Dá para nomear também. Aqui são os modelos, então, onde a gente consegue ver esses modelos. Vocês podem criar do zero também. Então, vou criar do zero aqui para testar. Isso. Então, vocês podem vir. Testar, criar em branco. Então, assim, a gente tem essas possibilidades. Acho que a gente pode voltar para o PPT. A gente já está finalizando, né? A gente já foi à prática, já fechamos aqui. A gente quer deixar os nossos contatos. Se vocês precisarem de alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, ou eu preciso rever os meus eventos, preciso rever minhas conversões, preciso de um detalhamento maior, vocês podem nos chamar. A gente vai editar a live para vocês ficarem só com a parte que funcionou, né? O áudio teve um problema com o áudio, mas agora deu tudo certo. E essa apresentação, todo mundo que se cadastrar ali pelo link, a gente vai dar mais um tempinho para enviar, então para dar tempo de vocês acessarem. Vocês podem se cadastrar, a gente vai mandar por e-mail de vocês. E o link da live também completinha, se depois vocês quiserem acessar algum ponto, ver alguma questão ali, algum tipo de análise. A gente espera poder ajudar, né, no dia a dia, fazer vocês usarem Utilizem o GA4, façam seus eventos, configurem as conversões e aproveitem ao máximo essa ferramenta que é bem importante. Isso aí, gente. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Um beijo para vocês. Bom trabalho.